Olá, pessoal! Hoje vamos dar seguimento à nossa série de exemplos reais vindos da psicoterapia e o nosso tema é a falência financeira pessoal. Maria, o nosso personagem imaginário, que era uma ex-cliente minha, tinha 58 anos e passou por um processo de falência pessoal. Ela perdeu o emprego e as economias que ela tinha duraram cerca de 6 meses e se esgotaram ao nível zero. Falências pessoais são casos que a gente está vendo cada vez mais nessa crise do país e nos últimos 3 anos. Maria foi um caso que acompanhei há cerca de 5 anos atrás. Com essa idade, ela se deparou com um processo nefasto de falência pessoal, que normalmente aniquila as pessoas e leva a um ponto de depressão bastante severo. O que me chamou a atenção no caso de Maria e que me fez, inclusive, atendê-la por 1 ano, sem nenhuma remuneração, porque o caso dela me motivava, e eu já fiz isso algumas vezes, foi a atitude atípica, incomum de Maria. Ela teve uma reação realmente saudável, que era muito difícil de eu acompanhar e de eu verificar, seja dentro do consultório, fosse fora do consultório. O que Maria fez? Partiu para a luta. Ela ficou triste, sim, ela ficou desesperada em inúmeros momentos, mas ela não deprimiu daquela maneira clássica que a gente conhece. Ela não se encolheu e ela não fugiu. Maria teve uma reação, apesar da sua idade, de luta, e aquilo foi extremamente estimulador, motivador e encantador para mim. Por isso eu trago esse caso para vocês, porque foi um caso real e um caso extremamente positivo, se a gente pode chamar dessa maneira. Bom, Maria passou por esse processo de perda de emprego, falência pessoal, esgotamento de todos os seus recursos e um belo dia chegou para mim e me contou que tinha estudado e entrado num processo de vendas de produtos. Eu fiquei um pouco desanimada por ela, porque pensei, bom, de um lado é positivo, porque ela está se ativando, mas por outro, ela jamais vai alcançar nem metade da renda que ela tinha anteriormente no seu emprego que ela perdeu. Passou algum tempo, Maria me explicou que, por exemplo, as pessoas tinham casas, patrimônio de 2, 3 milhões de reais e moravam num quartinho alugado, bem pequenininho. Eu não entendi nada. Ela falou, olha, patrimônio significa aquilo que você tem. E se você fizer um paralelo e uma metáfora, existem inúmeras pessoas, como é o meu caso, que têm um patrimônio e que desconhece esse patrimônio. E eu acompanhando. Aí Maria me disse, esse patrimônio hoje se chama rede de relacionamentos. Não entendi nada. Isso já tem uns 4, 5 anos, então de lá para cá eu comecei a entender melhor. Aí Maria explicou, muitas pessoas num nível maior ou menor têm uma rede de relacionamentos que simplesmente não utiliza. E ela tinha entrado num negócio de vender produtos mais baratos, negócio online, digital, e que contava com a rede de relacionamentos que ela, ao longo da sua vida de 58 anos, tinha construído, não para monetarizar, mas que ela tinha tido sim as aulas, as instruções a respeito de como e de que forma fazer bem para as pessoas e monetarizar essa questão da rede de relacionamentos. Claro que eu não entendi nada na época e que as coisas só foram clareando para mim ao longo do tempo. Enfim, Maria seguiu no seu objetivo. Gente, o que aconteceu? Apesar de todos os casos de falência pessoal que eu já acompanhei e que deram resultados extremamente negativos, Maria foi no sentido oposto. Foi uma lutadora. Em um momento bastante especial da sua vida, ao invés dela desistir,
ela partiu para essa luta e entrou nesse processo de vendas que eu, particularmente, da minha parte, não dava nada por isso, e ela seguiu trabalhando e etc e tal. Resumo da história de Maria. Mais ou menos 6 meses depois dela iniciar esse processo, ela já estava ganhando mais ou menos metade do salário anterior que ela tinha quando perdeu o seu emprego. 2 anos depois, aí Maria já estava pagando pela terapia, inclusive, estava ganhando um pouquinho mais do que o seu salário anterior. 2 anos depois de trabalho, sem carteira, sem vínculo empregatício, sem uma agenda fixa e altamente realizada, Maria tinha atingido um patamar superior ao salário que ela tinha quando ela realmente perdeu o emprego e acabou falindo do seu ponto de vista pessoal. E aí, gente, 4 anos depois, Maria estava ganhando 5 vezes mais o que ela ganhava no seu emprego anterior. Isso realmente foi surpreendente para mim. E ela começou a crescer cada vez mais e falar na tal da abundância, que é um termo que a gente ouve, está acostumado na boca de empreendedores, de visionários, de consultores da área financeira. Abundância é um termo realmente que eles utilizam e que Maria tratou de aprender gratuitamente pela internet e aplicou na sua vida. Em 4 anos, eu testemunhei uma pessoa falida, do ponto de vista pessoal, e partindo do zero para uma escala que ela nem mesmo ela tinha imaginado chegar. Isso foi extremamente estimulante de ver. Por isso a gente compartilha com você esse caso que é tão positivo, tão motivador, de pessoas, de uma pessoa que pode partir de uma crise, de um momento existencial bastante nefasto ou negativo e transfigurar isso numa situação de vitória, de sucesso e de superação. A gente ficou encantado com a história da Maria e quis compartilhar aqui com vocês.